Boa noite, torcida tricolor. Pessoal, é o seguinte, olha. Quinta-feira tem um jogo muito importante do Fluminense pela Libertadores da América, onde o Fluminense vai nas alturas, tá certo? Jogar contra o Bolívar, terceiro jogo da fase de grupo, tá certo? Eu vou dizer como é que o Fluminense está preparando para isso, algumas novidades, e dizer também que nessa altitude, quais são os efeitos para o corpo humano. Eu vou te dar toda a informação. E outra, a provável escalação do Fluminense também vou te dar, tá certo? Hoje é terça-feira, mas vou te dar. E também dizer qual é o cenário, né? Que vai ter o Fluminense para esse jogo, tá bom? E Hulk, quase acertado? Olha, tem novidade, tá bom? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Pois é, turma tricolor. Compartilhando na tela para vocês essas informações importantes para o Fluminense, que na quinta-feira, na próxima quinta-feira, 19 horas, o Fluminense vai enfrentar o Bolívar lá na altitude, tá certo? É um jogo de suma importância para o Fluminense, onde o Fluminense não pode perder, porque não se complica na fase de grupo de Libertadores e com isso fica difícil se classificar, tá bom? A que ponto chegou o nosso tricolor na fase de grupo com times tão sem expressão, vamos dizer assim, mas todo cuidado é pouco, tá bom? Então é isso, pessoal. Dando aqui o andamento, o segmento aqui do nosso raciocínio da matéria, é o seguinte: Bolívar e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, pessoal, no estádio Hermano Salles, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Libertadores. Com apenas um ponto cada, o confronto é direto pela vice-liderança, enquanto uma derrota complica bastante a chance de classificação. O cenário é de pressão para ambos. Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayo por 6-0 e promover Vladimir Soria como técnico interino, enquanto o Fluminense encara a altitude de La Paz sem aclimatação e ainda lida com desfalques importantes como Lucas Costa e Martinelli, tá bom? E Martinelli. Bom, lembrando, turma tricolor, que esse jogo, o Fluminense, ele vai chegar hora antes, tá bom? Ele não viajou agora, vai chegar hora antes, tá certo? Então, jogo na altitude, pessoal. Como é o jogo na altitude a 3.600 metros de altitude? Então, o estádio Hernando Salles, a mais de 3.600 metros de altitude, influencia diretamente o cenário do jogo. A condição reduz a capacidade aeróbica dos atletas não adaptados. Em curto tempo de recuperação entre os esforços intensos, impacta a tomada de decisão, sobretudo na reta final das partidas. Então, vou resumir aqui do que eu entendo como professor de biologia. Preste atenção. Quando você sobe a grandes altitudes, 3.600 metros, o seu pulmão ele precisa ser oxigenado, ele precisa de ar, ele precisa de oxigênio, porque a essa altura o oxigênio é rarefeito. Para quem já mora lá, estão adaptados a viver com pouquíssimo ar, tá certo? Então, a ventilação pulmonar e oxigenação através das hemácias, é importante que o Fluminense tenha cuidado na hora de fazer muito esforço físico. Isso é uma condição que reduz bastante a capacidade de respirar a essa altura, que para mim é desumano, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Diante do cenário das exigências de altitude, Luiz Bedia avalia ajuste tático, incluindo a possibilidade de atuar com 3 volantes, buscando maior compactação no meio campo e menor desgaste físico em campo aberto. Aqui é a provável escalação do Fluminense, pessoal: 4-2-3-1, Fábio, Samuel Xavier, James Freitas, Guilherme Arana, Facundo Bernal e Hércules, né? Jefferson Savarino, Kevin Serna, Agostinho Canobi e John Kennedy. Pode ser que antes da partida o Zubeldio faça alguma alteração. Ele tem essa mania, antes da partida, alterar, né? Do qual a gente divulga a provável escalação, tá ok? Então, todo cuidado é pouco lá na Bolívia. Não podemos perder esse jogo, pessoal, tá bom? Não podemos perder. É complicado demais jogar nessa altitude. Não é só o Fluminense, não. É qualquer time do mundo jogar a essa altura, tá certo? Bom, quase acertado. Eu vou só dar um detalhe para vocês, pessoal. Eu já falei em outro meu vídeo do que eu penso sobre o Hulk vir para o Fluminense. Então, na tentativa de corrigir, entre aspas, rota, pela condição inicial do capítulo final do Hulk, o Atlético Mineiro está engajado em ouvir as partes envolvidas em negociação
e desenha o próximo passo para que o atacante tenha um final que deseja. Este é o principal ponto que as partes envolvidas vêm tratando nas últimas horas. Bom, e aí? Vem ou não vem? Então, eu só vou te dizer isso, pessoal, amanhã, mas praticamente tá quase acertado, tá bom? E aí o nosso tricolor, os nossos tricolores vão avaliar. É uma contratação positiva ou não era para ter vindo agora? Teria que ter sido no começo do ano, tá bom? Saudações tricolores, boa noite.